qualquer médica pode investir. E você não precisa ter dom para os investimentos para você conseguir investir. Imagina só, né, gente? Será realmente que eu tenho um super dom para investir? Eu acredito que não. E essa é a minha missão. Levar a educação financeira para o maior número de médicas possível desse Brasil, para que elas tenham qualidade de vida, liberdade financeira e que façam uma medicina muito melhor. Então, vamos compartilhar essa live, porque a minha intenção é mostrar que você não precisa ter dom, você não precisa gostar de matemática, você não precisa realmente pensar assim, eu tenho que ter uma facilidade no assunto. Não, você não precisa nada disso para você aprender a investir. Então, qualquer médica de verdade pode conseguir. E eu percebo que isso é um obstáculo muito grande na cabeça das médicas. É um pensamento que limita muito. Alguma de vocês que está aqui tinha esse pensamento, assim, de deixar para os outros? Não, é melhor meu marido cuidar. Não, eu gosto mesmo, assim, eu vou contribuir trabalhando, né? Cuido aqui da administração da casa, né? Administrando as coisas, mas investir, saber onde colocar o dinheiro, tomar essas decisões, realmente não é comigo. Então, se você tem esse pensamento, pode ser uma crença, né? Uma crença que limita, às vezes, o seu aprendizado. Porque, às vezes, você nasceu acreditando que tinha dom, né? Que tinha dom. E a gente tem dons para algumas coisas, com certeza. Mas outras coisas a gente pode desenvolver, né? Então, os investimentos é algo que dificilmente você não precisa de nenhum conhecimento. Porque se a gente mexe com dinheiro, você usa dinheiro, você precisa, né, necessita de conhecimento para tomar algumas decisões. E não dá para a gente delegar sempre, tá? Não dá para a gente deixar nas mãos de alguém sempre. Pra vocês terem uma noção, quase 1/3 da riqueza mundial, agora, ela é controlada por mulheres. 1/3, 32%. E os ativos das mulheres estão crescendo rapidamente. Então, imagina, gente, 1/3 dos ativos mundiais são controlados por mulheres. E em 2023, isso eu tirei da Forbes, né? Um artigo da Forbes. Em 2023, as mulheres serão responsáveis globalmente por 93 trilhões da riqueza do mundo, tá? Comparado com 77 trilhões hoje. Então, as mulheres elas serão responsáveis por 93 trilhões daqui a 2 anos, gente. E a riqueza das mulheres tem aumentado muito. A riqueza que está nas mãos das mulheres. E pode ser que culturalmente, nós fomos educadas para ser assim, mulher tem que ser delicada, né? Delicada. É muito indelicado falar sobre dinheiro, sobre negócios, sobre investimentos. Não é uma coisa delicada, é uma coisa de ganância, ambição. E culturalmente, mulher é para ser aquela coisa, né, mimosa, delicadinha. Também tem outra coisa que eu pesquisei, né? As mulheres, elas, né, só pensam em gastar. No máximo, elas poupam, no máximo. Mas a mente da mulher mesmo, ela é para gastar. Então, a mulher não tem que se preocupar com poupança, com investimento. Isso, de certa forma, e eu não gosto de levantar a bandeira de machismo, feminismo, porque às vezes isso fica um pouco grosseiro, né? Mas eu acho que é uma coisa cultural e que nós podemos reverter isso no momento em que a gente quiser. E uma das grandes diferenças do pensamento do homem para o pensamento da mulher é que 54% das mulheres, elas consideram saúde e felicidade como as 2 prioridades da vida dela. E realmente, se eu vou pensar, assim, o que é mais importante para você? Né? Eu não estou falando da família, mas pessoal, o que é mais importante para você? Para mim, a minha saúde e a minha felicidade. Eu sempre escrevi isso nos meus caderninhos, sabe?
Ah, qual o seu maior sonho? Aí eu escrevia, ser feliz. Nossa, que lindo, coisa mesmo da adolescência. A Mari tá rindo. E eu escrevi, qual o seu maior sonho? Aí eu escrevia, ser feliz. Porque esse é realmente uma das maiores preocupações, as prioridades das mulheres, saúde e felicidade. E dos homens, quando perguntam, né, para eles é a saúde e a segurança financeira, para eles é o que é mais importante. E eu não estou falando que alguém está certo, alguém está errado nessa história. Mas a mulher, ela desvincula a felicidade de dinheiro, né? Como diz uma aluna minha, eu não quero ser rica, eu só quero ser feliz. Como se não pudesse ser as duas coisas ao mesmo tempo, como se você tivesse que fazer uma escolha, né? Você prefere ser rico ou ser feliz? Não tem necessidade dessa separação, né? Não tem necessidade dessa divisão. Então, a gente, às vezes, separa a saúde, a felicidade do dinheiro. E não necessariamente você precisa separar, tá? Então, culturalmente, gente, realmente, nós mulheres passamos por um processo assim. Eu não sei se eu vou acertar as datas, espero que sim, mas é recente, tipo, de 1979 para cá, que começou a existir o casamento por separação parcial e separação total de bens. Antes de 1979, era sempre comunhão total de bens. E o que significa isso? Que simplesmente a partir do momento que a mulher casava, tudo que ela tinha também era do marido. E ali, né, ali o marido, ele tomava de conta de tudo que era da mulher. Ele passava a administrar tudo que era da mulher. E a mulher não se preocupava com aquilo, né? A mulher não se preocupava com aquilo. Depois de um tempo, é que isso foi ficando importante, foi ficando necessário. E eu tenho várias histórias de colegas médicas que, né, simplesmente acharam que não tinham dom para isso e deixaram tudo nas mãos dos maridos. Eu tenho uma aluna chamada Tereza. Ela simplesmente, quando ela se separou do marido dela, e eles passaram a vida toda nesse esquema, né? Ele investia para a aposentadoria dos dois e ela pagava as contas. Quando eles se separaram, ele foi embora com o dinheiro da aposentadoria e ela ficou endividada, porque não tinha R$ 1. E olha só, né? Que choque de realidade você leva por ter trabalhado uma vida inteira, não ter muito se preocupado por achar que, né, não preciso cuidar disso, e você ficar sem nada, né? E ela não é uma médica jovem, já é uma médica, não me lembro exatamente a idade dela, mas ela não é uma médica jovem. Então, passaram 20 anos casados, mais ou menos. E semelhante a isso, eu conheço várias histórias de colega médica que se separou e o médico deixou ela com 300 mil em dívida. O marido, né? Então, gente, é algo que você não tem que esperar o dom. Eu tenho que ter dom, eu não tenho dom para isso, sabe? Dom para aprender a investir. Não existe isso. Você lida com dinheiro, você recebe, você gasta. E se você pensa no seu futuro, você tem que aprender. Não espera ter dom. Não espera algo mágico vir na sua cabeça e dizer, nossa, agora minha mente fluiu. E eu quero ensinar hoje para vocês 3 taxas. 3 taxas que são importantes da gente aprender. Para quem quer aprender a investir, essas taxas são fundamentais. E por que eu decidi ensinar elas hoje para vocês? Porque eu acredito muito que são coisas simples, sabe? São simples de entender. Talvez as pessoas dificultam muito. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, falando sobre uma determinada, né, parceria, enfim. E aí ela estava falando, nossa, eu achei tão legal você falar exclusivamente para mulheres. E aí eu falei para ela, né? Eu falei, olha, eu resolvi falar para mulheres porque eu queria falar de forma simples, do meu jeito, de forma, né,
sem palavras rebuscadas, de forma delicada, de forma que qualquer pessoa pudesse entender. E se eu fosse falar para homem, eu teria que me impor a minha fala. Para eu gerar autoridade, eu teria que impor a minha fala. Eu teria que usar jargões econômicos. E isso não era uma coisa que me conectava com as pessoas que eu queria falar. Então, eu falei, eu quero falar para pessoas que aceitem o meu jeito simples de falar, que queiram aprender comigo. E eu sinto que as mulheres é que querem, né? Querem e se identificam comigo. Por isso que eu falei, não, eu quero falar para mulheres. Eu quero tirar as mulheres dessa posição de sempre secretária, sabe? Parece que você está sempre ali por trás auxiliando alguém. Você está sempre por trás, né, fazendo um papel secundário. E não é essa a ideia. A gente pode e deve ter um papel paralelo aos homens. A gente não precisa estar à frente de ninguém, mas nós podemos sim ter um papel paralelo. E eu sinto que as mulheres, muitas até ganham mais do que os maridos, mas sempre ficam assim, como se estivessem na retaguarda, sabe? Ah, qualquer coisa que acontecer, se você não der conta, eu estou, né, na segunda posição. Então, hoje eu vou ensinar 3 taxas importantes para vocês. E realmente eu acredito muito que vocês entendendo essas taxas é um passo assim gigante para aprender a investir, sabe? É um passo gigante para aprender a investir. Então não limitem achando que, ai meu Deus do céu, eu não tenho dom e eu vou passar um super aperto para aprender isso, porque enfim, ai que saco, eu acho que eu preciso, sabe? Essa é a mentalidade que as mulheres têm. E quando a gente fala de inteligência, gente, quando a gente fala de inteligência, a gente esquece o conceito de ser inteligente, porque as pessoas falam muito, né? Ah, você é muito inteligente, você é médica, você é muito inteligente. Eu escutei isso a minha vida inteira, né? Ah, Suzana é muito inteligente. Nossa, fez medicina, muito inteligente. E aí que a gente se engana, porque o conceito de inteligência mesmo, quando a gente pesquisa, não é apenas a pessoa que consegue estudar algo difícil. Conceito de inteligência, você sabe o conceito de inteligência, gente? Não é apenas uma pessoa que consegue estudar algo difícil, porque a medicina é considerada uma das matérias mais difíceis, né? Assim, das faculdades mais difíceis. E olha só, né? Você fez uma das faculdades mais difíceis, que são consideradas mais difíceis. Então, inteligência, gente, é uma qualidade mental que inclui habilidades de aprender. Olha só, inteligência é uma qualidade mental que inclui a habilidade de aprender com a experiência, se adaptar a novas situações, compreender conceitos abstratos e manipular o próprio ambiente. Olha o que é o conceito de inteligência. Se você se fecha para novos aprendizados e você não sabe se adaptar a novas situações, você não é considerado uma pessoa inteligente. Então, inteligente não é aquela pessoa que fez medicina. Inteligente é aquela pessoa que está aberta a novos aprendizados e que ela, né, está ali para se adaptar a novas situações, compreender alguns conceitos. E eu sei que vocês são mulheres inteligentes. Só que, como diz uma amiga minha, ela fala, a medicina emburrece, né? Porque nós estamos numa fase da vida em que nós temos, assim, o mundo à nossa frente. E aí, de repente, a gente se fecha na medicina. E eu sei, né? A gente se fecha porque realmente é necessário, né? Porque é um aprendizado tão volumoso, né? O volume ali é tão grande que realmente é difícil você se focar em outra coisa. É até difícil você dar espaço para outras coisas enquanto você faz medicina, né? Então, gente, tem várias colegas. Eu tenho uma colega médica que ela começou a aprender a investir com 63 anos. Ela, com 63 anos, à beira da aposentadoria,
né? À beira da aposentadoria. Endividada. Endividada e muito endividada. Eu não me lembro exatamente, mas assim, ela tinha mais ou menos uns 10 empréstimos aos 63 anos. E eu me lembro a situação dela, que era tudo descontado na folha de pagamento dela. Então, o salário dela já caía todo descontado, sabe? E ela, aos 63 anos, né, vendo a própria situação, ela disse, agora não tem dom. Agora eu vou ter que me dedicar para isso. Então, percebam que em algum momento da vida de vocês, vocês vão sentir essa necessidade de aprender, independente de você ter dom ou não. Então, eu acredito que qualquer uma de nós pode aprender. Alguma de vocês aqui, eu não sei, né? Eu vejo que tem alunas entram, eu não sei se tem alunas na minha live, mas alguma de vocês tinha essa sensação? Que, meu Deus do céu, isso é um assunto impossível para mim. E hoje você já consegue entender, já consegue fazer alguns investimentos, porque tem muitas colegas médicas que já me acompanham e que, mesmo não sendo minhas alunas, já conseguem fazer alguns investimentos. Então, se você consegue fazer alguns investimentos e já entende taxas básicas, com certeza, gente, com certeza você consegue entender muito mais. E eu recebo, né? Recebo mensagens, e hoje eu recebi uma. Não sei nem se eu compartilhei, né? Porque eu recebo tantas. A colega colocou aqui, né? Eu precisava compartilhar. Quando imaginei isso na minha vida? Ela mandou um vídeo aqui acima, né? Logo acima ela me mandou um vídeo, ela com um monte de papel comparando, né? Aí ela falou assim: quando que eu imaginei isso na minha vida? Nunca. E amei, parece um joguinho, eu quero mais, eu quero mais. Agora eu vou analisar outras que comprei na emoção. Não sei se fiz certo, vamos ver, né? O que você acha na mentoria, que a gente ainda vai ter a mentoria. Mas criei meu raciocínio, acho que ajudou a fluir. Então, a pessoa mesmo se surpreende, né? Quando que eu imaginei isso na minha vida? Nunca. Olha o nunca dela, é assim, nunca, sabe? Como aquele pensamento assim, jamais isso passou na minha cabeça, a possibilidade de eu aprender a investir. Quanto mais comprar ações, quanto mais entender o que eu estou fazendo, quanto mais comparar as ações. Então, gente, não existe isso. Só que na cabeça das colegas é assim: nossa, será que eu consigo, meu Deus? Passei a vida toda focada em medicina, não sei nem mais fazer uma multiplicação. Eu não me acho capaz. Não me acho capaz. Sinceramente, isso é para algumas colegas, para mim não é. Ah, eu sou muito ruim em matemática. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu sou uma porta. Nossa Senhora, eu sou uma porta. Falo, gente, é realmente difícil até, né? De você convencer, porque a pessoa, ela criou aquela identidade. Eu sou uma porta, né? Ela criou aquela identidade. E ninguém tá aqui para ensinar matemática para ninguém, gente. Em nenhum momento eu quero ensinar matemática para vocês. O único cálculo que eu ainda mostro para minhas alunas é a regra de 3, né? Que qualquer médico aprendeu a fazer uma regra de 3 para calcular dose, né? É o único cálculo assim que eu ainda mostro para minhas alunas é a regra de 3, né? Falo, olha, se isso é 100%, 150 é quanto? X. É o único cálculo. E aí tem colegas assim, nossa senhora, quando mostra assim uma multiplicação, ela desespera, né? Tem colegas que falam assim, não, fugi da pediatria e da ANEL correndo de cálculo. Mas realmente é uma regra de 3, né? Eu faço a regra de 3 na calculadora, né? Eu risco no papel, nem raciocínio, eu risco no papel, que é para não correr o risco. E as mulheres, sabe o que acontece? Elas se sentem protegidas e excluídas quando o assunto é finanças. Você se sente protegida por alguém. Se você realmente se recusa a aprender, você se sente protegida por alguém. Você está sempre
por trás ali de alguém que toma as decisões por você. Isso se torna delicado, uma situação muito delicada, se você realmente pretende ter liberdade financeira e o seu dinheiro dando plantão por você. Então, como eu falei para vocês, daqui a pouco eu vou explicar 3 siglas fundamentais, tá? Algumas já conhecem, mas é bom reforçar, né? As minhas alunas, elas veem e reveem isso. Então, é importante vocês reforçarem. E assim, gente, eu vejo que um jeito super errado de entender é você começar a ler artigos, sabe? Você começar a tentar entender com pesquisas na internet. Sinceramente, eu, né, sempre estou pesquisando alguma coisa. E é incrível como eles escrevem de um jeito que dificulta. O meu sogro, ele é da área do direito. E aí chegou uma carta para a gente de um negócio de tipo desses sindicatos, enfim. E aí a gente pediu para ele, né? Escreve aí, redige uma resposta para a gente. Gente, juro para vocês, não dava para entender nada do que ele tinha escrito. Mas nada. Dava, meu bem? Nada, sabe? A carta não dava para entender. Ele escreveu para ninguém entender. Esse era o objetivo, era não conseguir se comunicar. E eu sinto que esses artigos, parece que eles escrevem para algumas pessoas entenderem, eles não escrevem para todo mundo entender. Então, um jeito errado de vocês tentarem aprender é vocês começarem a pesquisar sozinhas, sabe? Tentar ler sobre o assunto. Porque realmente as pessoas escrevem, né? Os colunistas ali, geralmente economistas, pessoas da área, elas querem escrever bonito, né? Para que aquilo fique no artigo. Então, vai como assim, cheio de repleto de jargões. E os produtos que eles escrevem são difíceis de entender. Eu falo porque eu leio. E eu falo, gente, não precisa disso. Uma vez eu fui fazer uma live com um colega e ele, gente, falando difícil. Aí eu fiquei na live olhando e falei, gente, por que ele fala tão difícil assim? Por que não facilita a linguagem, né? Então, não tentem, assim, buscar por vocês. Eu estou fazendo realmente um curso, que é o curso de investimentos para médicas, para facilitar, para que você tenha esse conhecimento para dizer assim, gente, aqui é para eu aprender da forma mais fácil possível, sabe? Para que eu não... se eu tenho isso na minha cabeça, será que eu consigo mesmo aprender isso? É aqui que você tem que chegar, né? Chega aqui e convida outras pessoas. Então, é muito importante que vocês vençam as barreiras da cabeça. Importante que vocês não sejam exigentes demais, porque tem gente assim que eu vou explicar, né? As 3 taxas que eu tenho aqui na minha mão, eu vou explicar. E aí as médicas, elas são, além de competitivas, elas são muito exigentes com elas mesmas, né? Então, assim, quando elas não entendem alguma coisa, elas são muito duras. E é normal começar do zero. Você não tem obrigação de entender quanto que rende a poupança. Você não tem a obrigação de saber algumas siglas, algumas coisas. E aí que mora o perigo, né? A gente acaba não perguntando e fazendo coisas erradas nos investimentos. Então, vamos lá. Quero explicar 3 taxas para vocês, tá? A mais importante delas, a mais importante, e que é a taxa, assim, base de tudo da economia do Brasil, tá? Então, se vocês tiverem que escolher uma taxa para vocês conhecerem, só uma, tem que ser essa daqui. Essa daqui é a fundamental, ela não tem como vocês entenderem nada se vocês não entenderem ela, certo? Então, ela se chama, alguém sabe? Alguém sabe o nome da taxa que eu vou falar? Alguém sabe o nome dela? Tu sabe, meu bem? Já tá sabendo mesmo, meu bem? Rapaz, não sou bem. A pessoa tá com sede. Vou falar da sede, viu, gente? Nossa Senhora das Graças. Esse Nossa Senhora das Graças, peguei com uma amiga minha. Achava uma graça ela falando, igual quem fala sou eu. Vocês sabem qual a taxa que eu vou falar? Ninguém comentou. Vocês estão com medo de errar? Primeiro,
Quem tem palpite, pode palpitar, não precisa ter medo de errar. Segundo, quem não sabe nada tem que bater no peito e assumir. Sou zerada. Eu tô aqui, eu não sei de nada. Porque quando a gente assume, sou zerada mesmo, né? A gente assume, eu tô começando do zero e aqui eu tô para aprender, né? Então vamos lá. Ninguém se arriscou. Ninguém se arriscou. Não é possível. Ninguém. Ah! Você errou. Ih, tu errou! Com C? Não é essa, não. Olha, a Ana Paula colocou aqui. Começa com S? Gente, é essa mesmo. Olha, taxa Selic, o Sidney errou. Não, foi de propósito. Foi de propósito? Acertou, Ana Paula. A principal taxa que a gente tem que conhecer, gente, é a taxa Selic. Acertou, sim. É a taxa Selic. Tá aqui, olha como é que escreve ela. Tá? Essa é a principal taxa que a gente tem que entender. O que é essa taxa Selic? Gente, ela é quem manda em tudo. Tá? Ela é a taxa mãe da economia, mãe manda, mãe é que decide tudo na vida da família. E a taxa Selic é a taxa mãe da economia, tá? Então, essa é a taxa. Eu fico virando porque o YouTube enxerga certo e o Instagram enxerga ao contrário. E aí, gente, o que é essa bendita, né? A taxa Selic, ela é definida numa reunião do Banco Central a cada 45 dias, tá? E por que ela existe? Ela existe para que a economia do Brasil tenha uma referência. E o Banco Central, ele vai decidindo isso para tentar manter a economia do Brasil saudável. Então, depois que a taxa Selic é definida, e ela é definida assim, eles analisam a economia, analisam muitas coisas, e eles vão lá e definem a taxa Selic. Depois que a taxa Selic é definida, aí outras coisas vão sempre se baseando por essa taxa. Então, por isso que é tão importante entender uma coisa básica. Por exemplo, a poupança, ela rende 70% da Selic. Então, quando eu sei o que é a Selic, eu sei quanto rende a poupança, porque a poupança rende 70% dela, tá? Então, vou dar um exemplo só para facilitar a conta, tá? Se a Selic for 10, a poupança 10% ao ano, a poupança rende 7, é 70%. Mas atualmente, agora em julho de 2021, a taxa Selic está em 4,25% ao ano. Então, a gente faz essa conta na calculadora, né, gente? 4,25% ao ano. Quanto que a poupança rende? Rende 70% disso, dá 2,9%. Isso é o que a poupança rende. O que é que sai depois da taxa Selic também? Existe uma outra taxa. E assim, quando eu explicar a terceira taxa, eu vou explicar qual a tentativa da Selic, né? Por que essa taxa tem que existir? E aí, gente, depois que a Selic, né, é definida, os bancos, eles têm uma taxa entre eles se emprestam dinheiro entre eles, e aí sai uma taxa entre eles, que se chama CDI, tá? CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDI, ele vai sempre ser muito parecido com a Selic. Eles dois vão ser sempre muito parecidos. Então, por que é interessante eu entender a Selic e o CDI? Porque a Selic, ela é a taxa, né, usada, a taxa geral, é a taxa mãe, decidida pelo Banco Central. O CDI, ele é apenas um reflexo da Selic, ele não é uma taxa mãe da economia, ele é apenas um reflexo. Quando a Selic é definida, aí esse daqui vem e se espelha nela, tá? Mas por que eu tenho que entender, então, o CDI? Não seria muito mais fácil entender só a Selic? Porque o CDI é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro para nós, tá? E a taxa que os bancos usam para a gente emprestar dinheiro para eles. Então, empréstimos, financiamentos, tudo isso muda quando a Selic muda. Se a Selic sobe, todos os empréstimos, financiamentos, tudo fica mais caro. Quando a Selic cai, empréstimos, financiamentos e tudo fica mais baixo.
Então, por isso que a Selic vira referência. E aí, se eu vou emprestar meu dinheiro para o banco vai te dizer o quê? Ah, eu te devolvo 100% da Selic? Não, ele não usa a Selic como referência. Ele vai dizer, eu te devolvo 100% do CDI. Então, lembra, a Selic e o CDI, eles são, né, na verdade, o CDI é reflexo da Selic, tá? O CDI é reflexo da Selic. Então, se a Selic atualmente é uma taxa que rende 4,25% ao ano, se diz que é 100% do CDI, e o CDI é um reflexo, ele não é idêntico, tá? Então, se a taxa Selic está 4,25, o CDI vai ser 4,15. Ele sempre fica 0,1 abaixo, sempre. Então, o banco fala, te pago 100% do CDI. Então, ele paga 4,15. Ele paga exatamente o CDI. 100% do CDI é o CDI todo. E por que é importante entender isso? Porque isso é o mínimo aceitável. 100% do CDI é o mínimo que você deve aceitar por qualquer dinheiro que você deixa parado no banco. Mas, Suzana, tu falou que a poupança é só 70% da Selic, 70% do CDI. Pois é, por isso que a poupança é ruim. Porque, no mínimo, a gente tem que aceitar 100%. Por exemplo, o Nubank. O Nubank é um lugar que você deixa o seu dinheiro parado lá e que ele rende 100% do CDI. Deixar o dinheiro parado no Nubank é melhor do que deixar o dinheiro na poupança, por exemplo. Tá? Então, eu expliquei a Selic, né, que é a taxa mãe da economia definida pelo Banco Central, na tentativa de manter a economia saudável, né? Então, por que eles sobem a Selic? Porque quando eles sobem a Selic, todos os empréstimos, financiamentos vão ficando mais altos, as pessoas vão reduzindo gastos, as empresas também reduzem gastos, e isso tem um impacto na economia, tá? E vai sair da live quem é fraca, né? Vai sair da live quem é fraca, porque a pessoa já tá assim, ai meu Deus, tá vendo? Eu não entendo. Não veio com mentalidade de entender. E aí, o que é o CDI? O reflexo da Selic. É o reflexo da Selic, só que ele é usado pelos bancos. Os bancos não vão dizer, é 100% da Selic. Não, os bancos sempre vão dizer CDI, 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 quando eles quiserem usar essa taxa. Outra taxa que existe é essa aqui, IPCA. Alguém sabe o que significa o IPCA? Alguém sabe o que significa essa siglazinha? Não precisa dizer o que é a sigla, mas o que ela representa. Alguém sabe me dizer o que significa essa siglazinha aqui? O que ela representa? Tem gente que já sabe. Tem gente que não tá falando, mas tem gente que já sabe. Ó, Ana Paula, tu tá craque, Ana Paula. Tá me dando orgulho essa mulher. Tá aqui, gente. O IPCA significa inflação. O que é inflação? Eu não sabia o que era inflação. Por isso que eu explico, porque, né, eu nivelo de quando eu não entendia nada. Então, a inflação é quando as coisas ficam mais caras, né? As coisas vão ficando mais caras, isso tem um impacto na vida da gente, e isso é inflação. Então, o IPCA, ele representa a inflação. E por que é importante entender o IPCA? Alguns investimentos vão te dizer assim, Ana Paula, se você me emprestar dinheiro, como o governo faz, né? Se você me emprestar dinheiro, eu vou te pagar juros. E eu vou te pagar o IPCA, né? Eu vou te pagar o IPCA mais 3%, um exemplo, mais 4%. Então, ele está dizendo o quê? Independente do valor da inflação, você sempre vai ganhar 3%, 4% acima da inflação. Então, quando eu vejo um investimento, né, vocês podem dar uma olhada no site do Tesouro, para quem não tem conta na corretora, você pode dar uma olhada no site do Tesouro Direto. Então, quando você for lá olhar, tem Tesouro IPCA. Quando ele fala Tesouro IPCA, ele está dizendo que esse investimento vai te devolver juros baseados na inflação. Isso é bom? Será que isso é bom?
Se a inflação for boa, me rende mais. Se a inflação for baixa, rende menos. Será que isso é bom? Ter investimentos atrelados ao IPCA, isso é bom? Ou isso não vai fazer muita diferença na minha vida? O que vocês pensam sobre isso? Tudo que a gente quer para o longo prazo é que o nosso dinheiro renda acima da inflação. Porque eu sei que dessa forma o meu dinheiro não vai estar desvalorizado com o tempo. Então, se tem um investimento que me paga acima da inflação, sim, isso é muito bom. Isso é muito bom, principalmente para o longo prazo. Porque eu sei que aqui nos investimentos, eles estão superando a inflação, tá? Mas essas duas também, né? Essas duas abençoadinhas aqui, assim tá certo. Essas duas abençoadinhas aqui, elas têm relação uma com a outra. Elas têm relação uma com a outra. A Selic, ela tenta manter a economia saudável. E o que vocês acham que é uma economia saudável? Economia saudável, ela acaba se refletindo numa inflação controlada. Então, o IPCA controlado, né? A Selic está cumprindo o papel dela. O que está acontecendo atualmente na economia? A Selic estava muito baixa e a inflação começou a subir. Começou a subir. E aí o Banco Central disse o quê? Opa, peraí, que essa inflação está começando a ficar descontrolada. E a Selic está subindo. E a inflação não tá baixando. Então, quando a Selic consegue estabilizar a inflação, geralmente a Selic fica alta e a inflação começa a cair. Então, a intenção da Selic é sempre manter a economia saudável. A economia saudável é manter a inflação abaixo. Tá? Então, nós estamos em um momento em que a inflação está mais alta que a Selic. Nós estamos nesse momento da economia. Isso aqui não é legal, tá? Isso não é legal. A taxa de juros é mais legal quando elas estão bem parecidas. Assim é mais interessante para a economia. Então, a intenção agora é, como nós estamos assim, né? A Selic agora está em 4,25. Colega Walter, aviãozinho para 3 pessoas agora. É isso aí, galera. Aviãozinho para 3 pessoas agora. Compartilha. Então, assim, a Selic, né, ela vai subindo para quê? Para tentar controlar a inflação. A expectativa, né, do relatório Focus, é um relatório emitido pelo Banco Central, é que a Selic até final do ano estará em 6,25 e até ano que vem, assim a gente espera, a inflação vai estar em 3,25, 3,5. Então, olha a intenção do Banco Central, é que a Selic esteja 6,5 e a inflação 3,5. O que está acontecendo agora? Agora a Selic está 4,25 e a inflação dos últimos 12 meses, 8. Então, isso aqui não está legal para a economia, a intenção é fazer isso aqui, tá? Então, por isso que a Selic existe, porque quando ela começa a subir, juros, financiamentos, tudo sobe, as pessoas, né, controlam mais os seus gastos, as empresas controlam mais os seus gastos, e aí a inflação começa a reduzir. Vocês entenderam, né? Obrigada aí, o amigo Walter também fala de investimentos, gente. Segue o Walter aí. Olha, então essa é a ideia de mostrar para vocês que não é algo como uma fisiologia renal, né? Não é algo como entender uma ressonância de crânio, né, gente? Então, é algo que vocês conseguem. Eu tenho certeza que vocês conseguem entender. Pode ser que amanhã você diz assim, peraí, me confundi um pouco, eu entendi na hora que a Suzana falou, mas agora, né, eu não reforcei. Mas por quê? Porque o estudo, ele é assim, você estuda, você reforça, você escuta, você escreve, você explica para alguém. Então, assim, sai daqui e explica para alguém agora, né? Manda um áudio para você mesma, se explicando, se você não tem ninguém para explicar. Manda um áudio para você mesma, né? Então, o que eu entendi? A Selic é isso, o CDI é isso, o IPCA é isso, tá? Então, meninas, essa era a minha intenção hoje, fazer com que vocês entendessem algumas coisas e percebessem que não precisa ter dom para aprender a investir. Você só precisa entender que é necessário.
Um grande beijo, uma boa noite para vocês. Obrigada pela participação. Amanhã, meio-dia e às 21h, nós temos live de novo. Tchau, tchau.